Pessoal, olha só, o nosso bate-papo aqui é o que estudar na véspera da prova, né? Aí você de repente vai fazer aí algumas fichas, tá? Essa daqui, para não fazer um lembrete aí para você, né? O que você acha melhor. Mas a preocupação aqui é mais para você ratificar alguns conceitos importantes, lembretes primordiais, para te dar segurança na hora da prova, tá? Então, primeiro a gente vai falar sobre as coordenadas, né? São duas. A primeira é a petição inicial e recurso, você vai identificar se é um ou se é outro. A segunda é o método papai, tá? Então, vamos dar uma dica top aqui. Dica top. Você vai receber a prova da segunda fase e o rascunho. Não entra nessa de fazer a peça toda no rascunho e depois passar limpo. Não entra nessa. É por isso que nós estamos treinando, fazendo cópia aí, no mínimo 2, 3 por dia de peças, das peças possíveis que vão cair aí, né? Nesse universo de 24 peças. Vai treinando todo dia, faz 3, faz o máximo que você puder, pelo menos. Enfim, por quê? Porque você tem a peça e tem as 4 questões para você, subjetiva para você fundamentar. Só que as 4 questões, né, se desdobra em 8. Como assim? Porque uma questão, letra A e B, te dá um caso lá, tá? E A e B, para tu responder. Doutrinariamente, fundamentadamente, né? Tudo você vai ter que fundamentar, mas tem questões que é de fundamentação doutrinária, tem outras que é letra da lei, e outras, como já falei anteriormente, jurisprudências já consolidadas. Essa é as questões subjetivas, né? Vem um texto lá, então você pode responder de repente uma questão que não vai estar no vade-mecum, porque não é letra de lei, é o quê? É uma doutrina. Exemplo, eficácia da lei, eficácia plena, eficácia contida, é limitada? Pô, isso é doutrina. Não vai estar no vade-mecum. Agora tem questões sim, que vai dar o caso lá e você vai fundamentar pela letra da lei. Como assim? Vai lá no artigo tal da Constituição, segundo o artigo tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não procede essa afirmação, é negativa, por isso, inclusive, tal. Então você tem que ter uma ideia dessa mentalidade. As questões da prova segunda fase pode ser uma questão doutrinária, não está no vade-mecum, questão de letra da lei, né? Te dá um caso, vai perguntar se é a falsa ou verdadeira afirmativa, pode se fundamentar sim, realmente o prefeito pode, o governador pode, segundo a lei tal, entendeu? Aí você vai fundamentar em cima da Constituição ou, de repente, de uma lei específica. Por isso que a gente fala letras da lei. E jurisprudências consolidadas, mutação constitucional, quer dizer, tudo isso aí vai estar fora a peça. A peça é um problema. As questões são outro problema, ok? Mas a nossa temática é em relação à peça, tá? Na peça, no GPS da peça, no GPS da peça, nós vamos tratar de 2 coordenadas. Como assim? Deixa eu ver aqui. Já falei para você, bizu quente, dica top. O rascunho é para você fazer apontamentos. Exemplo, se você já descobriu que é uma ação de controle concentrado no STF, vai pegar a prova original lá, cabeçalho, endereçamento, já sabe que é para quem? Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal. Vai fazer rascunho para aí, vou botar aqui no rascunho para depois passar ali, negativo. Qualificação, 309. Nome, brasileiro, brasileira, casado, solteiro, instável, enfim. Vai estar lá, profissão, pontinho, pontinho, estado civil, pontinho, pontinho. Se a peça vem dizendo que é casado, casado. Engenheiro, engenheiro. A profissão, a peça não falou, 3 pontinhos. Estado civil, 3 pontinhos. CPF, 3 pontinhos.
Você já sabe disso aí. Quem está treinando sabe o que eu estou falando, a minha linguagem. Então, o que acontece? Vai precisar fazer rascunho para depois passar limpo a peça? Não. Você já descobriu qual é a peça? Meu irmão, olha lá. Então, vamos lá. Pegou o rascunho. A peça está aqui. Tu nem leu ainda. Você não leu, só pegou o rascunho. No rascunho, no GPS da peça, você vai colocar duas coordenadas. Presta atenção. Dica top. Você vai lá botar a primeira coordenada. Tá lá, rascunho. 150 linhas. Meu amigo, quem está treinando não vai fazer cópia não. Senão não vai dar tempo, ainda mais de resolver as questões. Vamos lá. Vai botar lá, primeira coordenada. Você vai escrever lá, petição inicial versus recursos. Recursos, setinha, você vai colocar o quê? Artigo 994. Por quê? Porque é um rol fechado. Estão todos os recursos. Você não precisa escrever os recursos ali, você já aponta ali. Então tá, recursos, artigo 994, como está aqui o modelo aqui. Descendo, eu separei aqui do artigo 994 o que tem a ver com a nossa Constituição, que está lá na Constituição, que é o ROC, artigo 102, inciso 2 da Constituição Federal, endereçado ao STF, e o 105, inciso 2 da Constituição Federal ao STJ. O recurso especial, artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal, recurso especial, STJ. O recurso extraordinário, artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, STF. Esses, está aqui o inciso do lado, por quê? Porque eles estão lá no 994. Só para você saber a importância deles, não que os outros não sejam, mas prova de direito constitucional, ok? Beleza? Esse é o nosso universo do recurso. Colocou lá. Ou então, se não quiser botar ROC, não quiser botar o recurso especial, bota só o 994, tá? Recurso 994. Vem para o outro lado aqui. Petição inicial. Ação de controle concentrado. Outra chavezinha aqui. Ação de controle concreto. Ação de controle concentrado. ADI, ADC, ADO, ADPF e a reclamação. Pô, vou ter que decorar? Não precisa. Onde é que está isso? Está na lei 9868 e na lei 9882, que é a da DPF. Ou seja, ADI, ADC, ADO é tudo na 9868. Tá lá nas leis lá. Você vai colocar lá. E a reclamação. Reclamação, artigo 998. A reclamação não é uma ação, não é um recurso, é uma ação comum. Veja, reclamação é uma ação comum. É uma ação, né? Que não é, as pessoas já... Não, a reclamação não é recurso. Tá onde é ela? Reclamação 998, Código de Processo Civil, e 102, e artigo 102, inciso 1, a linha L, e 105, inciso 1, a linha F, tá? Da Constituição. Então, quer dizer, já botou aqui ADI, ADC, ADO, ADPF e reclamação desse lado. Do outro lado, ação de controle concreto, remédio constitucionais. Onde é que está isso? Artigo 5º. Pô, cara, eu estou falando alguma coisa que você tem que decorar? Não. É coordenada. Vai botar ali. Depois tu vai ler a peça. Pegou aqui, já abriu a peça. Pode começar. Tu já faz isso. Ação de controle concreto. Está lá. Remédios constitucionais. Pô, cara. HD, habeas data, HC, habeas corpus, MI, mandado de injunção, MS e a ação popular, ação civil pública, tá? E asteriscozinho lá, ação de procedimento comum. Tá onde? No CPC. 319, 300, 311, que é o quê? Tutela de emergência. Ação de procedimento comum, tá? Como tá aparecendo aqui. Os outros estão lá no artigo 5º, incisos. E leis específicas. A habeas data. Tem lá na Constituição, artigo 5º, inciso tal, e tem a lei dela. Você vai, beleza. Você botou isso aí, botou essa coordenada aqui, vai te facilitar. Aí, você vai descer, acabou de preencher isso aqui, pô, não precisa decorar não, pô, isso aí tá no vadimento. Isso é coordenada. Você escreveu isso aqui, tá? Rascunhou, vem e bota o papai, que é a segunda coordenada. Entendeu? Aí depois você vai ler. Então aqui, ó, tá aqui o rascunho aqui. Pegou o rascunho aqui. Botou lá a primeira coordenada,
a segunda. Beleza, começou a ler. Leu a primeira vez, leu a segunda, leu a terceira. Opa! Quinta vez não é recurso. Tu já vai fazer o quê? Na primeira coordenada, recurso, rasga, X. Menos um problema para mim. Vou ler mais uma vez a peça. Leu a peça? Ah, é ação de controle concentrado no STF. Opa, ação de controle concreto. Risca. Só vou trabalhar com a DI, com a ADC, tá? A DPF e reclamação. É reclamação e não é reclamação, risca. Ou seja, você vai, pô, tá aqui, aí tu leu aqui e não é recurso, já risca aqui. Ou então, não é petição inicial, tá recorrendo aqui, tá recorrendo uma sentença aqui. Ah, tá recorrendo, risca, petição inicial. Vai trabalhar só com recurso. Ah, juiz de primeiro grau. Pô, juiz de primeiro grau dá o quê? Pô, uma sentença. E qual é o recurso da sentença? Apelação. Então, quer dizer, tu botou aqui, você tá seguro. Tô seguro. A minha prova, a minha peça tá aqui. Ok? Forte abraço. Tamo junto. Sucesso. É nóis. Pessoal, agora no tocante a endereçamento, né? Depois dessa dica aí da primeira coordenada e segunda coordenada, o endereçamento nada mais é competência. Você descobriu a competência, você vai colocar lá, já na prova oficial, tá? Não é no rascunho. Descobriu? Ah lá, excelentíssimo senhor presidente, né, do Supremo Tribunal Federal, ou excelentíssimo senhor ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça. Esses dois aí tem que ter ministro e presidente. Tranquilo. Como tá aí. E Tribunal Regional Federal e Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, né, do Tribunal Regional Federal da três pontinhos, ou reticências, região, e excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado, reticências. Beleza? Vamos lá, primeira instância. Excelentíssimo senhor juiz federal da reticências, vara federal da seção judiciária do Estado, três pontinhos aí, reticências. Beleza? E, finalizando, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da três pontinhos, vara da Fazenda Pública ou vara civil, dependendo do caso, da comarca, três pontinhos. Beleza? Visto isso, vamos para a qualificação. A qualificação é artigo 319, caput, né, ali, vai ler lá, e os incisos, né, não pode faltar ali. Lembrando que não tem, né, nos incisos do artigo 319, nacionalidade, você vai ter que acrescentar logo depois do nome, e a cédula de identidade, tá? Além dos outros que já vêm ali seguidamente. Se for uma ação popular, você vai ter que acrescentar ali na qualificação o número do título do eleitor. Se for um partido político, né, você vai botar lá a pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, né, reticências, e no Tribunal Superior Eleitoral, por seu diretório nacional, com sede, três pontinhos, tá? Por meio do seu advogado, tal. Vai por diante. Aquela receita de bolo que todo mundo já deve ter na altura do campeonato. Depois partimos dos fatos, lembrando que você vai sintetizar os fatos. Os fatos, eles não marcam ponto, mas faz parte da estrutura. Por isso que você pode fazer um Ctrl+V, Ctrl+C, você pode copiar, sintetizando. Eu, particularmente, coloco no final, né, dessa minha síntese dos fatos, eu coloco o motivo pelo qual estou entrando com a devida ação, tá? Se for no caso de habeas data, né, que você tem que esgotar as vias administrativas, eu vou citar que foi esgotada a via administrativa, motivo pelo qual que não resta autor, impetrante, enfim, a propositura da devida ação, habeas data, exemplo que eu estou dando, né? Bom, fundamentação. Fundamentação é o coração da sua peça. Então, o que acontece? A prova da segunda fase, a petição que vai fazer aí, ou o recurso, tem que ter aí no mínimo umas 4, né, laudas, né? E aqui é onde você vai engrossar o caldo, não vai ter jeito. Você vai ter que colocar aí o artigo 5º e o inciso, se for um habeas data, se for um mandado de segurança, se for um mandado de injunção, né? Ação popular, tá lá, artigo 5º, beleza. Essa é a primeira
Primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, você vai vir com o quê? Com a lei específica, a lei infraconstitucional, né? Vai botar lá, né, aquele textinho lá que você já deve ter para fundamentar a lei específica, que é seu segundo parágrafo. O terceiro parágrafo é o que? A competência do juízo. Por que você endereçou para o STF? Por que você endereçou para o STJ? Depois da competência do juízo, você vai vir com o quê? A violação do direito material. Se houve, né, violação do direito material, você vai citar ali, né, o direito material que foi violado. E, se for o caso, que é importantíssimo, a competência da União, está lá no artigo 21, 22, 23 e 24. Sendo que o artigo 21 e 23, competência material da União ou competência administrativa, e 22 e 24, competência formal ou legislativa. Beleza? Depois vem as súmulas normais, as súmulas comuns aí, e as súmulas vinculantes, né? Tudo isso para embasar a sua fundamentação jurídica, tá? Depois disso aí, tutela de urgência, se for o caso, se teu caso, se eles colocarem, pedir a tutela de urgência, vai ter que ter esse tópico da tutela de urgência, artigo 300, lembrando que tem lei específica, mandado de segurança, por exemplo, salvo engano, que ele fala lá que a natureza cautelar, ou enfim, nas ações de controle concentrado no STF. Bom, a lei específica ela vai dizer também se trata da liminar e a natureza dela que é cautelar. Você vai ter que ver a lei específica lá. E, além disso, ou seja, artigo 300 com fundamentação, o artigo da lei específica que fala da cautelar, tá? Da medida cautelar, né? Na verdade, da liminar com natureza cautelar. Ação de controle concentrado no STF tem lá. E vai ter que citar a fumaça do bom direito e o perigo de mora, tá? O risco ao processo. Dos pedidos, o basicão, né, antes exposto, requer, se tiver tal emergência, a concessão da liminar para suspender os efeitos do ato impugnado, né? A notificação da autoridade coautora, se for o caso, mandado de segurança, exemplo claro disso, a procedência de pedido para que seja assegurado ao autor, né, impetrante, o direito, né, de exercer aquilo que foi violado, né? Procedência do pedido, é importante, está pedindo, procedência do pedido. A oitiva do representante do Ministério Público, em alguns casos é bastante atuante esse pedido aí. A juntada de documentos em anexo, tá? A posição de todos os meios de provas em direito admitidos, em especial documental. Isso aí é quando há dilação probatória, tá? Mandado de segurança, habeas data, né? Não cabe dilação probatória. O que é isso? Produção de provas, oitiva de testemunhas, diligências futuras. Você já tem que vir com ela, tá? Qual da causa? Dá-se a causa R$1.000, que é o espelho de todas as provas anteriores. Você tem que ver a correção da FGV para essa correção aí. Beleza? Vamos tratar aí dos pressupostos e provas, tá? Vocês vão acompanhar comigo aí. No caso da ADI, ação de controle concentrado no STF, o pressuposto que não pode faltar, que é obrigatório, é a pertinência temática, está lá no artigo 103, inciso 4, 5 e 9, no artigo 103, lembrando que, mesmo que não precise, né, da pertinência temática, você vai lá colocar esse tópico aí da pertinência temática e dizer que, por ser um legitimado universal, né, ou legitimado neutro, né, como algumas doutrinas falam, você vai ter que comentar, tá, que não precisa de pertinência temática, pelo seu a sua fundamental importância para o regime democrático e tal, enfim. Produção de provas, no caso da ADI, só no caso de vício da iniciativa ou do procedimento, quer dizer, o aspecto formal. A ADC, pertinência temática, tá? É o que eu falei na ADI, pode acompanhar pelo quadro aí. E vai ter que ter o tópico da controvérsia judicial, tá ok? A produção de provas também, só no caso de vício de iniciativa ou de procedimento, que é o aspecto formal. No caso da ADO, a pertinência temática, artigo 103, inciso 4, 5 e 8 e 9, melhor dizendo, norma condicional de eficácia limitada, tá? Que é justamente o motivo dessa ADO. Você vai ter que citar lá,
Ah, o exemplo clássico da doutrina, direito de greve. Você vai ter que ter lá, pô. Que a Constituição está me garantindo o direito de greve. E você vai ter que falar da mora do Poder Legislativo, né? O poder que tem que produzir essa norma. Beleza? A DPF vai ter que ter a pertinência temática também. Tudo que eu falei até agora sobre pertinência temática é para todas. Outro tópico que tem que ter, da subsidiariedade ou da residualidade, tá? Que está lá no artigo 4º, parágrafo 1º da lei específica, né? 9.882 de 99, tá? No caso de vício da iniciativa ou do procedimento. A produção de provas na ADO não precisa, tá ok? Ok. Habeas corpus, pressuposto não há. Produção de provas também de ação probatória também não há. Mandado de injunção, você vai ter que colocar como pressuposto a norma constitucional de eficácia limitada, tá? Mesma coisa, mesmo tópico que tem na ADO. E também, no caso, não há dilação probatória porque a prova é pré-constituída, né? Você vai citar lá o artigo da lei federal, o artigo da Constituição, se for o caso. Habeas data, tentativa extrajudicial frustrada, você vai ter que botar esse artigo aí, né? Que você tentou administrativamente, e vai citar a súmula número 2 da STJ, e o artigo 8º, inciso 1 da lei específica do habeas data, que é 9.507, tá? Então não há dilação probatória, produção de provas futuras, porque você já vai carrear a tua petição com a prova pré-constituída, tá? Documentos em anexo. Beleza? Beleza. Mandado de segurança, você, para saber se é mandado de segurança, primeiro você tem que saber o seguinte: autoridade coatora? Tem. Prova pré-constituída, tá? Não admite dilação probatória. Produção futura de provas, diligências e oitiva de testemunhos, tá? Você tem a tempestividade, tá? 120 dias, rito célere, né? O aspecto também da residualidade, quer dizer, que não há acabamento de outro remédio, senão mandado de segurança. E, claro, direito líquido e certo, tá? Não há dilação probatória no mandado de segurança porque a prova é pré-constituída. Beleza? Beleza. Ação popular. Você vai ter que colocar lá a cidadania ativa, que é o título de eleitor, né? Você vai dissertar sobre isso. Citar o artigo 14, parágrafo 1º, inciso 1, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, e o artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 4.717, tá? Cabe na ação popular a produção de provas, tá? Você vai pedir aí todos os meios de provas possíveis, admitidos em direito. Ação civil pública, pressupostos, não há. Aceita dilação probatória, produção de provas. Reclamação, vai ter que botar um pressuposto lá, um tópico lá, exaurimento da via administrativa. Você vai, né, escrever que houve violação, tá, da via administrativa, não cumprindo a súmula vinculante. Aonde está a sua fundamentação? Artigo 7º, parágrafo 1º da lei da súmula vinculante, 11.417 de 2006. Não há dilação probatória porque é pré-constituída, você vai carrear também na sua petição em anexo, né? Documentação em anexo, né? Falando sobre qual foi o ato administrativo que violou a súmula vinculante. Recurso ordinário constitucional. Pressupostos, não há. Dilação, produção de provas, não há. Recurso especial, você vai ter que ter como pressuposto lá um item lá, pré-questionamento. Você vai ter que ter, além da tempestividade, cabimento e preparo, vai ter que ter lá pré-questionamento. Beleza? Produção de provas não há, né? Nenhum recurso, não há produção de provas. Bom, no recurso extraordinário, você vai ter, além lá do tempestividade, cabimento, preparo, vai ter que ter pré-questionamento, como no recurso especial, e a repercussão geral. Beleza? Beleza. Tá? Vamos falar agora da ação popular, ação civil pública e mandado de segurança, que as pessoas têm uma certa dificuldade. Resumindo aqui na tabela, vocês vão acompanhar aí. Ação popular, lei específica, artigo 5º, inciso 73, da ação civil pública, artigo 109, parágrafo 1º, que está na própria Constituição. Mandado de segurança, artigo 5º, inciso 70, tá? Beleza. Lei específica, ação popular tem 4.717, de 65.
Ação Civil Pública, Lei 7.347, de 85. Mandado de Segurança Coletivo, Lei 12.016, 2009. Bom, a legitimidade ativa, no caso da ação popular, é o cidadão. Qual cidadão? Qualquer cidadão? Cidadão com título de eleitor? Sim, mas cidadão em pleno gozo dos seus direitos civis e políticos. Qual é o direito civis? Né? É o seu direito de ir e vir. Né? Político, votar e ser votado. Você pode ser um cidadão, né, que já possui o título de eleitor, é cidadão. Se você não possui o título de eleitor, você é um mero nacional. Então você tem o título de eleitor, mas você está preso. O direito político está suspenso. Então não adianta você ser cidadão, ter título de eleitor. Né? Você tem que ser cidadão, título de eleitor que comprova sua cidadania, seu direito político, e você está em pleno gozo do seu direito de ir e vir, votar e ser votado. Né? Você não tem nenhuma pendência aí e você vai ter que citar na sua peça, qualificação, o título de eleitor. Ação civil pública, quem é legitimado? Ministério Público, não é o nosso caso. Defensoria Pública, também não é o nosso caso. Administração direta e indireta, também não é o nosso caso. O nosso caso aqui como advogado é associação constituída há mais de um ano, artigo 5º da Lei 7.347 de 85, tá? A Lei da Ação Civil Pública. Mandado de segurança coletivo, partido político, com representação no Congresso Nacional, pelo menos de um parlamentar, ou um deputado federal, ou um senador, organização sindical, entidade de classe há mais de um ano, tá? Artigo 21 da Lei 12.016, de 2009. Bom, vamos aqui fazer aqui do objeto, tá? No caso da ação popular, direito difuso. A ação civil pública, direitos difusos coletivos e individuais homogêneos. Depois eu vou explicar cada um. Mandado de segurança coletivo, direitos coletivos individuais homogêneos. A competência da ação popular, local do ato. Artigo 5º da Lei 4.717, tá? Que é só a lei da ação civil, a lei da ação popular, que no caso é o juiz de primeiro grau, independente da autoridade coatora. Pode ser o presidente da República quem vai julgar, juiz de direito, né? Juiz de primeiro grau, federal ou estadual, tá? Contra qualquer autoridade, inclusive, né, o presidente da República, vai ser julgado no local, sem foro privilegiado, traduzindo. Ação civil pública, o local do dano, tá? Onde isso, artigo 2º da Lei 7.347, tá? De 85, Lei da Ação Civil Pública, foro onde ocorrer ou deva ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional, ou seja, absoluta para o conhecimento e julgamento da demanda. Aqui, no caso, é o foro competência funcional, tá? Mandado de segurança coletivo, a competência é definida pela categoria da autoridade coatora, né? E pela sua sede funcional. Beleza? Aqui é a prerrogativa de foro, né? Competência da autoridade que vai julgar vai depender da autoridade coatora, quem é, né? Bom, direitos difusos, coletivos e individuais, tá? Vamos lá. Antes disso, de tratar aqui dos direitos difusos coletivos, eu tenho que só fazer um fechamento aqui em relação à ação popular. A prerrogativa aqui de foro não tem, tá? Não obedece regras de prerrogativa de função. A ação civil pública também não obedece regras de prerrogativa de função. Já o mandado de segurança, como tinha falado antes, obedece regras da prerrogativa de função, tá? Procedimento no caso da ação popular é o ordinário, ou comum, ou seja, produção de provas, artigo 319 ali, oitiva de testemunhos, se for o caso, se quer ou não audiência de conciliação, tu vai seguir ali a receita de bolo do artigo 319. No caso da ação civil pública, é uma ação especial, porque tem a lei dela te dá todo o procedimento que deve ocorrer, né? Por mais que a ação popular tenha uma lei particular, uma lei própria, mas só que ela segue o rito comum. Já a ação popular, a ação civil pública, melhor dizendo, o seu rito é especial, tá? Procedimento especial. No mandado de segurança coletivo, individual ou coletivo, o procedimento ou o rito é sumário, é mais célere, né? E especial, né? Até porque prazo decadencial de 120 dias, tá? As custas na ação popular
salvo má-fé, tá? É gratuito, salvo má-fé. Artigo 5º, inciso 73 da Constituição, tá? Ação civil pública é gratuito também, salvo má-fé, só que a fundamentação é o artigo 18 da sua lei própria, Lei 7.747, reforçando o artigo 18. Bom, mandato de segurança coletivo, não há custas, beleza? Falando agora sobre direitos difusos, coletivos e individuais, direitos das pessoas, difuso, pessoas indeterminadas, coletivo, são pessoas determinadas ou determináveis, e individuais homogêneos são pessoas determinadas ou determináveis. É só seguir o quadro aqui do lado. Bom, o direito, no caso do direito difuso aqui, é indivisível. No caso do coletivo, o direito é indivisível. E nos individuais homogêneos, ele é divisível. Isso vem lá do Código de Defesa do Consumidor. Tá? O vínculo, no caso dos direitos difusos, é um vínculo de fato. Tá? No caso do direito coletivo, o vínculo é jurídico. Tá? E individuais homogêneos, o vínculo é de fato, tá? E não de direito ou jurídico. Beleza?